Bom, então eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia, só que hoje eu resolvi corrigir com vocês aquela atividade de pesquisa, porque talvez tenha ficado aí de alguma dúvida ou então ficou subjetiva a alguma resposta. Então eu li realmente o que vocês me mandaram no e-mail, no WhatsApp, e aí eu vi algumas coisas, eu vou estar comentando com vocês de acordo com algumas coisas que eu li. Então, nós vamos para a primeira questão, para diferenciar, né, tem todo aquele contexto, a pergunta vem primeiro fazendo uma contextualização e depois ela vai lá e pergunta, começa a te pedir para tu diferenciar o que é empirismo e diferenciar do racionalismo, né? Então vamos lá. Empirismo, como eu falei para vocês, ele afirma que as experiências, que alega que através das experiências sensoriais é que nós conseguimos ter conhecimento, ou seja, é através da experiência da nossa vida, essas experiências que nós conhecemos através dos sentidos, que faz com que a gente tenha conhecimento, ou seja, é através da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, da minha audição, do meu tato, que eu consigo aprender, que eu consigo conhecer algum objeto. Então, isso aí que é relacionado ao empirismo. Geralmente, a gente compara o empirismo como se fosse uma folha em branco, né? Um exemplo que você pode usar na sua questão. É como se fosse uma folha em branco. Nós somos a folha em branco. E aí, à medida que nós vamos vivendo, é como se essa folha fosse sendo escrita. Então, as nossas experiências é que vão colocando conhecimento nessa folha em branco. A vida vai passando e aí a nossa história vai sendo escrita. Aquelas músicas que falam sobre a vida, que vai sendo escrita ao longo da vida, que as coisas vão sendo escritas no papel, é a mesma coisa do empirismo. Acredita que é durante a vida que nós vamos tendo conhecimento, que nós vamos construindo esse conhecimento. Tá? Diferente do racionalismo. O racionalismo, aí eu vi a resposta da Thaísa, ficou muito boa, que o racionalismo afirma que é a fonte do conhecimento, que a fonte do conhecimento é a razão. Então, muito bem, Thaísa, tá certa a sua questão, viu? Aí a Lorena também botou algo parecido e o Natanael também. Então, nós vamos ter aí a razão como fonte do conhecimento para o racionalismo. Como assim? Tá, o racionalismo, ele afirma que a fonte do conhecimento é a razão. Ou seja, como a Thaísa aí respondeu, como a Lorena respondeu, como o Natanael respondeu e outros, para eles não é a experiência sensorial, para eles é o conhecimento através da razão. É como se fosse, para quem não entendeu direito, é como se as experiências já estivessem lá, desde o nascimento da pessoa. E a pessoa, à medida que ela vai vivendo, ela vai tendo experiência no dia a dia, ela vai lembrando daquilo que já veio com ela, aquilo que já veio com a pessoa. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa é muito ruim, tu é muito ruim, tu é ruim assim desde que tu estava na barriga da tua mãe. Tu já é da tua natureza assim, tu ser tão ruim. E isso é também natismo, nós conhecemos como natismo, mas também a gente considera o racionalismo, aquelas que você vai vivendo, aí você vai lembrando de algumas coisas, como se fosse um dom, né? Como se fosse realmente uma pessoa que sabe tocar muito bem. Aí as pessoas dizem, esse é um dom que nasceu contigo, ou então você tem facilidade porque é um dom que você tem. Isso é racionalismo, porque a pessoa acredita que a pessoa já tem essas experiências e com o longo do tempo vai só lembrando e vai só ativando essa experiência que já veio com ela de nascimento, ou seja, já veio de fábrica. E aí nós vamos ter aí o que são ideias inatas, que já é a segunda questão. Então, ideias inatas, como eu já tinha falado na primeira questão, que já puxa a outra, ideias inatas são aquelas ideias que já nasceu com a pessoa, ou seja, a pessoa ela já tem aquela ideia, aquele conhecimento desde o nascimento dela. Então, desde que ela era bebezinho, né, ela já tinha aquele conhecimento ali, já dentro da pessoa, dentro da mentalidade da pessoa, e aí ela só vai lembrando disso, a partir das experiências, como aprender a andar, para os inatos, é como se aprender a andar já estava ali na cabecinha dela, só precisou ser lembrada daquilo. Ou então tem uma que o cristianismo usa bastante, né? Como Adão pecou e aí nós somos os herdeiros do pecado, desde o nosso nascimento, mesmo sem ter pecado, né? Mesmo sem ter nenhum pecado por causa do paraíso, nós somos herdeiros desse pecado. Nós temos o pecado inicial, né? O pecado que a gente herdou por causa do pecado de Adão e Eva. E isso é inatismo, porque acredita que quando a gente nasce, nós já herdamos um pecado que a gente não cometeu. Isso é o inatismo, tá? Que acredita que o conhecimento, ou que é herdado alguma coisa para a gente desde o nosso nascimento.
Então, a outra questão fala-se para a gente falar sobre Thomas Hobbes, né? Hobbes, o que é a ciência dos corpos, né? E falar também sobre a liberdade. Será que a liberdade para ele existe? Então, olha, eu até coloquei aqui. A segunda questão a gente pode lembrar da maiúscula também, mas vamos aqui para a terceira hoje. Então, ciência dos corpos é o material, o único que pode ser estudado na visão de Thomas Hobbes. Então é também conhecido como mecanicista, porque ele acredita que o pensamento ele é material, ele pode ser estudado através da realidade. Então para ele não tem nada dessa questão de ideia, né? Que o Berkeley ele já vai ser muito idealista, né? Só nas ideias, o mundo das ideias. Já o Thomas Hobbes não, o Thomas Hobbes ele acredita no material, e o material para ele é o que importa, as ideias para ele não importam, só o que pode ser pensado, pode ser conhecido, é aquilo que é material, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, isso para ele pode ser estudado. E para ele não tem liberdade, o ser humano não tem liberdade para escolher a vida de uma forma diferente. Para ele tudo é uma causa e consequência. Por exemplo, atualizando para os dias de hoje, se você bebe e vai dirigir, a chance de você causar um acidente é muito grande. Então não foi uma coincidência o acidente, você provocou o acidente. Claro que vocês não fazem isso, né, gente? Vocês são meninos que são éticos. E aí, claro que se você bebe, mistura bebida com volante, a chance de você causar um acidente é muito grande. E aí quando acontece um acidente do acidente tem uma vítima, ali não foi uma maldição de Deus, foi uma consequência de alguém que bebeu. Ou então a gente pode atualizar essa ideia de Hobbes, né, Thomas Hobbes, por uma pessoa que pratica medicina durante anos. Pessoa que pratica medicina durante anos, aí tem alguns casos que ela consegue salvar e tem outros que não, mas só consegue fazer a cirurgia por causa da prática, da experiência. E aí Thomas Hobbes diz o seguinte, que não existe uma liberdade. Se a pessoa sobreviveu, foi por causa, aí atualizando para os dias de hoje, foi por causa do médico. Mas tem gente que vai dizer assim, ele sobreviveu, graças a Deus, né? Então foi Deus que ajudou ele. Para Hobbes não, para Hobbes não foi nada que eu não possa ver, nada que não seja material. Para Hobbes foi o médico. Nesse caso seria o médico que exerceu por muitos anos a medicina, estudou, e aí ele vai chegar à conclusão que foi a experiência que ele teve, foi a causa dos estudos dele que fez com que a cirurgia dele fosse bem sucedida. Então não foi por causa de Deus, não foi por causa de um milagre, mas sim porque o médico ele era preparado, habilidoso para isso. Então era isso que, atualizando para os dias de hoje, é o que Thomas Hobbes ele diria. Então, para ele tudo é causa e consequência, por isso que algumas pessoas também chamaram a teoria dele de causal, que é o quê? Tudo tem uma causa. Se por acaso, aí já vamos para Newton, né? Se por acaso eu pego um pincel e jogo no chão, tem uma lei da gravidade. Então, se eu solto o pincel no chão, com certeza a consequência do pincel é cair. Então, para ele, toda ação, né, que vai levar, é claro, para uma reação, que já é química, mas a gente pode usar essa frase, pegar emprestado da Eliane, toda ação vai ter uma consequência. Toda ação não é por causa de Deus, não é por causa de um milagre, não é por causa de uma maldição. É por causa que alguém iniciou uma ação e toda ação vai ter uma reação, né? É claro que essa frase não é dele, tá? A gente pegou emprestado das ciências ali, da química. Então Rousseau, ele vai ser um filósofo que vai fazer uma síntese. O que é síntese? Você deve ter visto lá em língua portuguesa quando você estudou redação. Tem a tese e a antíntese, ou seja, tem a tese, quando tem duas teses que parecem ser opostas, né? Tem pessoas que conseguem pegar um pedacinho de uma e um pedacinho da outra e formam o que a gente conhece como síntese, ou seja, eu pego algum ponto da primeira tese, pego um outro ponto da segunda tese e eu formo uma tese nova, com o remendo das duas. Eu vou chamar isso de síntese. E aí, Rousseau ele vai acreditar nisso. Ele vai acreditar que o ser humano ele nasce bom, mas ele vai acreditar também que a sociedade vai corromper esse ser humano, que a sociedade vai transformar esse ser humano que é bom por natureza em talvez uma pessoa corrupta, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que ele não gostaria de conviver. Então, para Rousseau, aí vem a grande frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então essa é uma grande frase de Rousseau que vai falar sobre isso. Ele faz uma síntese, ele pega um pouquinho do inatismo, ele pega um pouquinho dessa ideia do homem já nasce com conhecimento e pega também
um pouquinho dessa ideia do homem, ele aprendendo durante o tempo, tendo experiências sensoriais, se construindo. Então ele pega um pouquinho do inatismo, dizendo que o homem já nasce bom, e pega um pouquinho ali do empírico, que vem das experiências sensoriais, dizendo que a sociedade vai corromper esse homem, que vai modificar aquilo que essencialmente já nasceu com ele. Então, nós vamos aqui para a próxima questão. Qual foi o período histórico que John Locke ele nasceu? John Locke ele nasceu ali no período da Revolução Gloriosa, em que a Inglaterra estava passando por muitas mudanças. Então é claro que ele vai ter o impacto da sociedade que ele vive. Ele vai escrever muito sobre criticando o absolutismo, porque para ele o poder não podia ser absoluto. Ele vai criticar bastante tudo isso. Ele vai ser um grande influenciador da Revolução Industrial, indiretamente. Claro que ele vai ser um dos grandes pensadores iluministas. O iluminismo vai auxiliar, de certa forma, o liberalismo econômico. Então, o liberalismo econômico permite que o capitalismo ganhe espaço. A Revolução Gloriosa permitiu que o capitalismo ganhasse espaço. Então, John Locke ele vai ter essas ideias de tábula rasa, porque ele está vivendo um momento político em que ele não quer acreditar em que as pessoas já nascem com direito divino. Porque na época dele, muitos reis absolutistas acreditavam que tinham o poder já do nascimento, que Deus quis que ele nascesse rei, que ele era rei porque Deus quis, e aí ele não queria aceitar isso. Ele achava que o governo tinha que ser parlamentar, que o governo tinha que ser comandado por outras pessoas, tinha que ter um rodízio, que não era só o rei, porque os absolutistas eles passavam por cima da lei, passavam por cima do parlamento, passavam em cima das pessoas, porque eles acreditavam que podia, porque eles tinham direitos divinos, porque eles eram o centro, eles eram o próprio, teve um que disse que era o próprio sol. Então os absolutistas, com certeza, não vão combinar com a ideia de Locke, porque Locke ele vai acreditar no empírico, nas experiências sensoriais, que o poder já não nasce com a pessoa. E aí os reis diziam que o poder já nascia com eles, né? Que Deus quis que ele já nascesse com isso. Então, John Locke ele vai fazer a teoria que nós chamamos de tábula rasa. E eu vi algumas atividades botando tábua. E aí tábula rasa é uma plaquinha, tábula como se fosse uma plaquinha, que não é funda, que dá para você escrever nela. Então, tábula rasa vem disso, vem de placa. Ou seja, tábula rasa, uma placa que dá para escrever, uma placa que dá para você escrever todos os seus pensamentos. Então, olha só. A tábula rasa, nós vamos falar aí que a gente pode comparar como se fosse uma folha de papel em branco. Por que a gente pode comparar com uma folha de papel em branco? Porque a tábula rasa é um pedaço de plaquinha que eu podia escrever, tá? Ela estava lá limpa e eu podia escrever. A mesma comparação que eu fiz para vocês lá no começo de uma folha em branco. Isso significa o quê? Que a tábula rasa era empírica, acreditava nas experiências sensoriais. Quando eu falo isso, né, que eu acredito na experiências sensoriais, Locke ele vai deixar um pouquinho mais complexo. Ele vai dividir entre experiência sensorial e vai dividir em reflexão. Ou seja, para ele a tábula rasa podia ser entendida da seguinte forma: de acordo com as experiências sensoriais, quais são as experiências sensoriais? Isso vocês podem colocar como resposta. Eu estou falando, aí você pode só resumir o que eu estou falando e bota no seu caderno que vai estar certo. Isso aqui é a correção da atividade. Então, o que eu estou falando, você pode botar no seu caderno sem medo, pode botar na caneta. Então, a tábula rasa aqui, para ele, vai ser dividida da seguinte forma: as experiências sensoriais e a reflexão. A experiência sensorial vai ser os 5 sentidos. Eu aprendo, para ele, o teu cérebro absorve pelos 5 sentidos. Você conhece algo pelos sentidos. E a reflexão é que como se fosse ali o carregador do seu celular. Seu celular está em 1%, está descarregado. Aí você coloca o carregador na tomada e bota outra pontinha no seu celular. O teu cérebro é como se fosse o celular, né? Ele está absorvendo a energia, está carregando ali, e o fiozinho é o sensorial, os meus sentidos. Então, quando eu vou experimentando as coisas pelo sentido, as minhas ideias vão ficando cada vez mais complexas, né? E aí, quando eu estou aprendendo pelo sentido, é a experiência sensorial. Quando chega no cérebro e eu formo um pensamento, aí já é reflexão, tá? Aí já é reflexão. As reflexões são os pensamentos mais complexos. E
George Berkeley é o cara que vai falar ser é perceber e ser percebido. Ou seja, para ele, essa frase é porque ele era o contrário de Thomas Hobbes. Ele acreditava demais nas ideias. Tanto é que algumas pessoas chamavam ele de idealista, porque ele estava mais para lá do que para cá. Porque ele acreditava que só existe alguma coisa se você puder ver. Ele concordava com John Locke da questão de que você aprende pelos sentidos. Mas ele vai dizer que tudo se reduz à percepção, ou seja, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso cheirar, que eu posso sentir pelo olfato, aquilo que eu posso provar pelo paladar, aquilo que eu posso escutar pela audição, aquilo que eu posso sentir. Então, pelo tato. Então, para ele, tudo se reduz a isso. Se eu posso conhecer por algum sentido, então existe. Se eu não posso nem sentir, nem tocar, nem cheirar, nada disso, nem sentir o sabor, então não existe. Para ele, só existe aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar. E se não posso fazer isso, então não existe. E aí, é claro que ele era bispo anglicano, e aí como ele era bispo anglicano, isso foi um choque, né? Porque Deus a gente não consegue ver, e ele era bispo anglicano. Então ele começou a fazer um pouquinho dessa ideia de que Deus era uma mente cósmica. Então agora nós vamos para a nona questão. O que é a mente cósmica? Para ele, como ele estava muito no mundo das ideias, o que eu posso ver existe, e o que eu não posso ver ou sentir não existe. E ele, como bom religioso, ele vai dizer que existe uma mente cósmica, ou seja, Deus é o único que consegue perceber todas as coisas. Tudo que existe, existe não porque você está vendo, mas porque Deus enxerga. Então, para mim, eu enxergo a mesa. Você não está enxergando a mesa. Então, para mim, a mesa existe, para você não. Você está na sua casa ou em outro lugar e as coisas que estão ao seu redor existem para você, para mim não. Nós não somos aquele que percebe. Aí volta para a frase, ser é perceber. Então, nós não percebemos. Quem percebe é Deus. Nós apenas somos percebidos. Nós apenas somos percebidos por essa mente cósmica. Essa mente cósmica, mente vem de inteligência, né? De uma existência inteligente. E cósmico vem de universo, né? Além até dos universos. Então, mente cósmica significa que por mais que você não veja Deus, Deus ele existe e está te vendo, ele está olhando você. Você existe porque Deus percebe. A mesa existe porque a mesa é percebida por Deus. Onde você está existe não porque eu estou olhando, mas porque Deus olha você. Deus olha onde você está, você é percebido, você é percebido por Deus, é absoluto. Então, obrigada, vamos ficar por aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Espero que essa correção tenha ajudado.